Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aí. A gente se aproxima da forma que é possível, né? Então, é essa sim, então que bom estar aqui com vocês de novo. Vamos fazer uma oração para começar então? Beleza? Então vamos nessa. Vamos fechando os nossos olhos e voltando ao íntimo dos nossos corações, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse meio online que tanto nos serve para matar um pouco da saudade, para nos aproximar dos nossos mentores, para sentirmos as energias que sentiríamos lá de dentro da nossa casa Moringotas, mas dentro dos nossos lares. E assim então vamos humildemente pedindo para que esses mentores do espaço, esses trabalhadores do mundo espiritual, possam mais uma vez trazer para dentro dos nossos lares toda a fé, harmonia, energias salutares, energias muito positivas, que eles possam trazer para dentro dos nossos lares a paz e a harmonia que buscamos e tanto queremos. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em pensamento, em torno da causa espírita, vamos iniciando esse nosso evangelho com a prece que o nosso mestre e amigo Jesus nos deixou quando passou por essas terras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, vou confessar um negócio para vocês. Sabe aquela semana corrida, com um monte de coisa, corre para lá, corre para cá, e trabalha muito, faz isso, faz aquilo. E a Fabi falou, Hugo, você faz o evangelho na sexta? Faço. Aí na cabeça da gente foi assim, né? Vou me preparar muito antes, negócio. E a semana vai mastigando a gente, né? Confesso. Que agora há pouco, eu falei assim, meus amigos, dá uma força aí. E eu vou abrir o evangelho, vou me preparar, faz uma hora mais ou menos eu fiz, eu vou me preparar, mas me dá uma luz aí sobre o que é importante conversar com os meus amigos à noite. Eu fiz igual a gente faz evangelho em casa, falei, abri o evangelho, né? Abri o evangelho, falei assim, gente, dá uma luz, o que é necessário todos nós conversarmos essa noite? E aí eu abri o evangelho e veio fora da caridade não a salvação, um trecho que eu adoro, que é o maior mandamento. É o maior mandamento. Ali no item 4. Antes de começar aqui a ler um trecho, tem uma coisa bem engraçada. Para quem não sabe, eu sou filho de mineiros, né? E o mineiro ele tem mania de encurtar as coisas, né? Tem mania de encurtar. Então, assim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Virou Nossa Senhora. Hoje em dia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Nó. Eles vão resumindo as coisas até deixar pequenininho. E o maior mandamento, às vezes a gente faz uma mineragem dessa no maior mandamento que complica um pouco o entendimento dele. Quando a gente fala no maior, qual é o maior mandamento que Jesus trouxe para a gente? E a gente fala normalmente, simplificando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amar a Deus sobre todas as coisas, às vezes causa uma certa confusão na nossa cabeça. Primeiro, porque a gente não entende muito bem o que é amor, né? Amor para a gente é uma questão muito abstrata ainda na nossa cabeça, o que é amor, né? A gente tem ainda um amor muito caprichoso, um amor muito à nossa moda, um amor muito exigente, um amor muito nas nossas condições. A gente tem uma dificuldade de entender o que é amor. Outra dificuldade que a gente tem é entender esforço além das nossas capacidades. Quantas vezes, no processo da nossa reforma íntima, a gente tem uma aproximação sobre um conceito, um ensinamento, uma reflexão, e logo que a gente chega nessa reflexão e fala assim, nossa, como seria bom se eu conseguisse desenvolver essa qualidade, como seria bom se eu conseguisse desenvolver essa habilidade, né? Aí logo em seguida vem um pensamento assim,
mas é tão difícil. Né? A gente complementa essa frase. Eu poderia ser mais paciente, mas é tão difícil. Eu poderia ser mais benevolente, mas é tão difícil. Então, nossa mente sempre está pregando essa peça na gente, de saber que as coisas são importantes, mas fala assim, mas é tão difícil. Então, quando a gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, além das minhas capacidades, aí o negócio enrosca um pouco. Porque a gente perde a noção do quanto a gente pode fazê-lo. E aí vem para o item 4 do Evangelho, onde os Espíritos trazem ali aquele trecho do Evangelho de Mateus, e aí eu vou ler aqui. Né? Os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta para tentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Vou dar uma paradinha por aqui. Olha a beleza desse trecho. Jesus vem aqui e ele não fala para amar Deus além das nossas capacidades, mas com toda a nossa capacidade. Ele não pede para amar a Deus além das nossas possibilidades do coração, mas com todo o nosso coração. O que é amar a Deus com todo o nosso coração? É primeiro compreender que o nosso coração, às vezes, ele está ali petrificado com certas coisas, moído, machucado, que o nosso coração, ele está ali, às vezes, sentido pelas situações, ele está sentindo dificuldade de compreender os sentimentos que estão à volta dele, ele está maltratado pela vida que a gente, às vezes uma vida difícil pela qual a gente passa. Então Jesus vem e fala para a gente amar a Deus não além das nossas possibilidades do coração, mas com toda a nossa possibilidade do coração. Então, quando a gente olha, né, amar a Deus de todo o seu coração, é usar todo o nosso sentimento, mesmo que seja aos olhos do mundo pouco, mas de todo o nosso sentimento, usando todas as nossas emoções, dedicando todo o nosso coração a entregar a Deus a nossa vida. E aí fica mais fácil de entender o que é esse amor a Deus. Porque um amor a Deus que ele é benevolente com a gente mesmo, que ele é piedoso com nós mesmos. Porque quando a gente ama com todo o nosso coração a Deus, Deus vem e começa a abrir as casquinhas do nosso coração. Ele começa a tirar as pedrinhas, sabe? Aquele coração, às vezes, petrificado que a gente está pelas dificuldades da vida, ele começa a tirar essas pedrinhas em torno do nosso coração. Quem nunca, quando fez uma oração, pedindo a Deus proteção, fé, consolo, força, e que deu aquela respirada, assim, ó, deu aquela doidinha embaixo do coração, assim, não é? Aquela doidinha, é Deus que está indo ali falando assim, filho, dá aqui teu coração para mim, né? Deixa eu tratar desse teu coração tão maltratado. Deixa eu te ajudar a tornar esse teu coração forte de novo. A abrir a tua capacidade, a tua possibilidade de amar, a aumentar a tua capacidade, a tua possibilidade de sentir. É assim que Deus vai lá. E quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, ele vai lá no nosso coração e cuida do nosso coração. Amar a Deus de toda a sua força. Olha que interessante. Então não é além da minha força, mas é com toda a minha força. Muitos de nós têm muita força para as realizações da vida. Muitos de nós somos intensos nas nossas realizações, intensos nas coisas que a gente faz. Muitos de nós têm força na paciência de ouvir, de suportar, de compreender.
Muitos de nós têm a força, na força física de resolver, porque a vida nos fez assim, a vida deu esse contorno para todos nós, da força física de realizar dos nossos trabalhos. Muitos de nós têm a força do intelecto, de pensar, de refletir, de orientar, de conduzir. Tudo está certo. Não existe melhor nem pior, nem maior nem menor. Então, quando Jesus vem e fala, amar a Deus de toda a tua força, é empregar no amor a Deus a força que Deus te deu. Se a minha força é a força do realizar, amar a Deus é realizar a força que Deus deu para mim. Se a minha força é a força do suportar e do pacientemente passar, é aquilo que eu tenho que exercitar. Força é essência. Então, amar a Deus de toda a nossa força, independente de quais são as nossas boas habilidades, independente de quais são as nossas boas qualidades e capacidades, realizá-las com toda a força. Essa é a plenitude de amar a Deus com toda a sua força. E por último, amar a Deus de todo o seu entendimento. Olha que interessante. Muitos acham que para você ser espiritualizado, você precisa ser muito culto. E isso é um grande erro. E no Evangelho mesmo, ele fala sobre isso, sobre o Espiritismo, inclusive, né? Ele fala sobre o Espiritismo falando que existem mentes que, aos olhos do mundo, são brilhantes e que não conseguem compreender o Espiritismo. Por outro lado, existem mentes que, aos olhos do mundo, são simplórias e têm a fé na sua profundidade. Então, quando Jesus vem e fala assim, amar a Deus de todo o seu entendimento, ele fala, filho, usa a tua crença, não importa qual ela seja. Se ela é complexa ou simples, não está na conta aqui. Você entende Deus como? Você entende Deus como alguém que todo dia de manhã te ajuda a levantar para seguir tua vida? Esse é o teu Deus. Você entende Deus como uma energia cósmica que ordena e organiza todo o universo? Esse é teu Deus. Você entende Deus como uma natureza que você vai... Eu sempre, quando a gente faz evangelho para as crianças, é um grande lugar que as crianças moram ali mais ou menos na região da saúde, nós falamos, vocês já passaram na frente do Jardim Botânico? Sim! Aí eles levantam a mão e tal. Cara, quando você olhou, vocês já foram no Jardim Botânico? Sim, já fomos no Jardim Botânico. Cara, e o que vocês viram? A gente viu água, a gente viu planta, a gente viu as árvores, a gente viu os bichinhos. Então, isso é Deus. Se a gente entende que Deus é a realização da natureza nas nossas vidas, que seja esse Deus. Mas que seja com todo o nosso entendimento da crença em Deus. A crença em Deus não é exclusiva, nem da inteligência, nem de uma religião, nem de uma posição. A crença em Deus, ela é universal. Então vem cá, ó. Nossa, vem cá, foi muito mineiro também isso agora. Ó, espia. Ó, então, assim, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, é em compreender que o amor que nós temos que desenvolver a Deus, ele tem que estar dentro das nossas capacidades. E é justamente exercitando dessa forma que nós vamos aumentar a nossa possibilidade de amá-lo. E aí vem a segunda parte, olha só. Eis o primeiro maior mandamento, Jesus fala dessa primeira parte, e o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, você deve amar seu próximo como a si mesmo. E olha que interessante, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E Jesus, com o maior mandamento, ele abre uma nova era da crença religiosa. Nosso abraço a todo conhecimento que vem antes
dessa citação. Mas essa citação ela abre uma nova era do pensamento religioso, do pensamento espiritual, do pensamento universal. E por que pensamento universal? Porque desse texto amar ao próximo como a si mesmo, tem diversas outras religiões têm em suas escrituras a questão de você fazer ao próximo somente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então Jesus, quando ele traz essa questão, ele abre uma nova era do pensamento religioso, e isso é absurdamente importante para a gente reconduzir a nossa trajetória no entendimento do que é a lei de Deus. E amar ao próximo como a si mesmo depende de uma coisa muito importante. Porque olha só, quando eu amo a Deus e Deus me ama, e eu entendo que nós trocamos essas energias de amor entre nós, eu tenho um Pai perfeito que me olha, que me entende, que me perdoa, que me dá oportunidades, que me conduz. Eu começo a reformar o amor que eu tenho por mim mesmo. Porque eu começo a reencontrar possibilidades, eu começo a reencontrar capacidades, eu começo a compreender que a minha vida é muito maior do que eu mesmo posso enxergar. Eu começo a me tratar de forma mais adequada, mais equilibrada, eu começo a respeitar as minhas inabilidades, mas alimentar as minhas habilidades. A minha autoestima cresce nesse momento. E esse eu, reformado pelo amor de Deus, quando ele vai amar o próximo, eu começo a amar esse próximo também de uma forma diferente. Eu começo a amar esse próximo entendendo que ele tem dificuldades como eu as tenho, que ele tem impossibilidade como eu as tenho, mas que ele tem a centelha divina como eu também tenho. Ele tem o tempo dele como eu tenho, ele tem as vontades e as possibilidades dele como eu tenho. Então, quando eu amo o próximo, reformado pelo amor de Deus, eu reformado pelo amor de Deus, eu começo a compreender melhor o que é esse amar o próximo. Não era amar ao próximo dentro da minha baixa autoestima, dentro do meu auto-julgamento, dentro da minha falta de paciência comigo mesmo. É ao contrário, eu começo a amar o próximo sabendo que a construção que existe nele é a mesma construção que existe em mim. E somos dois companheiros de caminhada nessa trilha em direção ao infinito, em direção à perfeição. Quando a gente olha o maior mandamento, por esse aspecto, fica claro por que ele é chamado de maior mandamento. Porque ele divide duas grandes eras e coloca a gente em rumo a construir o que está. E aí, sabiamente, os Espíritos trazem o maior mandamento nesse capítulo, porque logo ali no item 6, né, um dos trechos mais bonitos da Bíblia e do Evangelho, tem a caridade segundo Paulo. Né? Eu vejo isso aqui, eu lembro de Legião Urbana. Toda vez que eu lembro, né, o Renato, ainda que eu falasse a língua dos homens, fala. Olha só, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som em um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e entregando o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada serviria. E aqui dá uma bugada na cabeça da gente, dá uma confusão. Peraí. Mas ele entregou todos os bens para alimentar os pobres, e isso não é caridade? Não. Se não for calçada pela humildade, pelo desinteresse, pelo amor ao próximo, não é caridade. Pode ser, é benfeitoria. A gente sempre diz isso. Um prato de comida que alimenta alguém que tem fome sempre vai ser um lindo prato de comida que alimenta quem tem fome.
né? Uma roupa que tira o frio de quem está desalentado no mundo sempre vai ser um acalento naquele corpo físico maltratado pelas coisas do mundo que precisa se proteger do frio. Então, a beneficência sempre vai existir, não necessariamente a caridade. E aí esse próximo trecho é de decorar. Eu preciso decorar esse negócio. É de decorar para saber se ler, se falar sem ler. Olha só. A caridade é paciente, é doce e benigna, não é invejosa, não é afoita nem precipitada. A caridade é paciente, o tempo da caridade. Talvez um dos principais desafios da caridade é o tempo da caridade. A caridade acontece no tempo de Deus, no tempo do outro, não no meu. Eu não posso exigir que as pessoas melhorem só porque eu quero que elas melhorem. Eu não posso exigir que as pessoas aceitem o que eu estou entregando só porque é importante para mim, tem que ser importante para elas. Eu não posso achar que a caridade querer resolver todos os problemas dos outros, quando, na verdade, muitas vezes, fazendo isso, eu estou tirando a oportunidade deles construírem a vida de acordo com os desejos e necessidades, livre-arbítrio dele. Então, quando a gente fala que a caridade ela é paciente, a gente tem que compreender que, se você se dedica à caridade, se põe ao trabalho, mas você não pode exigir o retorno do lado de lá, porque o retorno vai vir no tempo do outro, se vier. Por isso, quando você faz a caridade, mesmo que minimamente, esperando uma consideração, esperando um retorno, já saiu, já queimou a largada, né? Já saiu errado logo do começo, porque essa é uma conta que não fecha. A expectativa é a mãe da frustração. Pode ver, toda vez que nós, a grande parte das vezes que nós nos frustramos com os outros, é porque existia expectativa exagerada em nós. Quem errou foi a gente em ter expectativa exagerada, não os outros, em não trazer para a gente de volta aquilo que a gente esperava. Mas vamos continuar aqui. A caridade não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. Olha, a caridade não se irrita com nada. Quantas vezes a gente se preparou para fazer o bem para alguém e essa pessoa do outro lado, ao invés de muito obrigado, Hugo, pelo que você falou, assim, não te pedi. Não te pedi, o que você veio aqui? Não fui eu que te pedi, que você tá vindo de enxerido. E aí a gente fica pistola, a gente fica louco com o negócio de como fulana não pode reconhecer aquilo que eu estava fazendo. Fiz de tanto coração aberto, o teu coração aberto, porque o dele estava fechado, e isso é responsabilidade dele. A caridade não se irrita com nada. Quantas vezes Jesus, na hora de ajudar o próximo, cuspiram na cara dele? E ele soube conduzir essa situação. Não só Jesus, mas, gente, e de novo, Chico vem para a mesa de novo, certo? Quantas vezes Chico Xavier foi humilhado por aqueles que ele estendia a mão? Olha o exemplo de vida. Vamos beber lá no cristianismo, em Jesus, mas tem aqui o Beraba, que é Ontonte aqui, ó. Tinha um camarada ensinando essas coisas para a gente aqui, né? Então, a caridade não se irrita com nada por conta da sua condição de entender que o doar é o processo. E aí, para a gente terminar esse trecho, a caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Julgamento, né? Julgamento é um problema sério. Na sociedade que a gente está vivendo, inclusive uma sociedade super polarizada, o julgamento ele é uma coisa muito séria. E é uma conta que não fecha também. Porque quando eu estou julgando o outro, eu estou julgando o outro sobre o meu olhar, dentro da minha ótica.
E aí, quando eu estou fazendo isso dentro da minha ótica, é um grande problema porque é enviesado, não é a minha opinião julgando os outros. Ele pensa diferente, ele é diferente, ele faz diferente, ele acredita diferente, ele sente diferente, não fecha essa conta. Então, quando Jesus vem e traz que a caridade ela não faz julgamentos precipitados, tem uma coisa muito importante aqui no julgamento precipitado, porque a gente normalmente, nós colocamos condições em quem a gente vai ajudar ou não. Desde uma ajuda moral até um prato. Ah, não vou dar esmola não, isso aí vai tomar pinga. Quantas vezes, né? Ih, não, vou dar um dinheiro aqui, vai lá comprar droga. É problema de quem? Se eu acho que tem que dar, eu dou. No momento que eu dou, passa a ser responsabilidade do outro. Como ele vai usar e se vai usar ou não. Quantas vezes a gente se decepcionou por aquela roupa que alguém passou na porta, não bateu lá na porta da sua casa, a gente deu a roupa, dali a pouco, se dá uma volta no bairro, tá lá a roupa que você deu, porque a pessoa foi lá na esquina seguinte, foi lá, escolheu as roupas que ela queria, deixou lá na esquina mesmo as roupas que ela não estava querendo, tá lá a calça que você deu para ela, e a gente fica louco de raiva. Ué, a partir do momento que eu dou, não é mais meu. E a responsabilidade é de quem recebe. Cadê? E aí o grande finale, né? Grande finale. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. De novo. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Pensa nesses 4 itens, como eles se equilibram entre eles. Olha só. Tudo suporta. Se eu só suportar, é um problema. Se eu só suportar, né? Porque quando eu suporto, quando eu tolero, é porque eu não estou aguentando. Então, eu suporto, eu tolero. E é muito duro só suportar. Mas quando eu tudo creio, eu creio que esse suportar aqui tem um motivo, porque eu tudo creio. Eu acredito que esse tolerar que eu estou exercitando tem um motivo, porque eu creio num futuro melhor. Eu creio no ser humano como um ser humano cada vez melhor. Então eu suporto os desgostos que eu acho que a caridade, que o exercício da caridade às vezes dá, porque eu creio nas pessoas. Ela tudo espera, mas se eu tudo esperar, também é um problema, né? Se ele não tiver a fé conectada a isso. Por que eu tudo espero? Porque eu tenho fé nas pessoas. Que no tempo delas, elas vão reagir. Que no tempo delas, aquela semente que eu plantei vai germinar. E essa fé me ajuda a esperar. E essa fé também me ajuda a compreender que esse sofrimento é passageiro. Porque se eu me dediquei o meu tempo, o meu esforço, a minha alma a ajudar alguém, eu tenho que entender, compreender que aquela pessoa vai um dia se desenvolver. Então eu sofro por isso, mas amparado na fé, tudo se equilibra. Então, olha só. E aí no final, né? Entre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Isso aqui está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, olha só, gente, quando a gente fala da caridade nesse aspecto, a gente começa a compreender que muito do que a gente ainda pratica como caridade é torto e nos traz, às vezes, uma certa insatisfação por não olhar, certo, essa carta de Paulo. Agora, tem uma questão que eu acho que é uma das questões mais interessantes da caridade, que é a seguinte. A caridade, ela desafia as leis da matemática. Porque aquilo que você divide com os outros se multiplica para você. Tem um ditado que eu gosto muito, que é: aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar. Nós que somos espíritas, o próprio exercício da mediunidade gratuita, e está no Evangelho também, né, dar de graça o que de graça receber, o próprio exercício da mediunidade, seja em qualquer aspecto, que a gente acha que a mediunidade ela só se dá dentro de uma sala de passes, ou ela só se dá num púlpito falando, ela só se dá numa orientação. A mediunidade, que é a nossa grande habilidade de compreender e sentir o mundo dos espíritos,
se dá em qualquer atividade, dentro ou fora de uma casa espírita. Mas vamos localizar na casa espírita, tá? O nosso pensamento aqui. Sabendo, então, que a mediunidade, o exercício da mediunidade gratuita é um ato de caridade, a gente começa a compreender o quanto realizar a caridade de saída traz paz para o nosso coração. Quando a gente compreende que a gente usou de qualquer uma das nossas habilidades ou possibilidades para ajudar um pouco a vida de alguém, essa paz que retorna ao nosso coração, ela é fundamental para o nosso crescimento, mas ela é fundamental para a nossa paz em dias tão difíceis quanto nós estamos vivendo hoje. A capacidade que a caridade tem em acalmar o nosso coração, poucas coisas são capazes de nos dar também. A força, quando nós dedicamos a nossa vida a um ato de caridade, as energias e a força que isso traz de volta, indiscutivelmente, permite que a gente se harmonize entre a gente e o mundo espiritual que nos cerca. E aí lá no item 10, no meio do item 10, tem um trecho que diz assim: o Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que... O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter, como regra, o ensinamento fora da caridade, não a salvação. Pois é o reflexo do mais puro cristianismo, e com essa orientação, o homem jamais perderá. Olha que interessante. Né? Então, assim, a caridade é o reflexo do mais puro cristianismo. O exercício da caridade é estar mais próximo dos ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui nesse evangelho que vocês têm em casa, eu também tenho, tem capítulos falando sobre a caridade material, a caridade espiritual e todas as suas possibilidades. Quem nunca leu, eu esqueci qual é o trecho aqui, mas quem nunca leu aquele trecho da jovem senhora que chega numa casa pobre, né, com a mãe e as crianças, porque o pai está doente no hospital, e ela vem trazer o alento para todos eles. Aquele trecho, se você ler toda semana ele te traz um ensinamento diferente. Né? Então, quando a gente fala da caridade material, uma frase linda que tem dentro do Evangelho, né, que aquele que tem, aprenda a dar sem ostentação, para aquele que precisa, possa receber sem humilhação. É de uma inteligência essa frase, absurdamente grande. Ela, não precisa, ela por si só, ela explica, né? Eu fiz uma pequena adaptação, a frase é certa, né? Para que o rico dê sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Então, assim, ela é de uma beleza tão grande, porque ela explica por si só como a caridade material tem que ser feita. No Evangelho, quantas vezes a gente lê sobre a caridade moral, do ouvir, da paciência, do controle. Então, se os Espíritos vêm e nos convidam ao exercício da caridade, a reflexão constante que a gente tem que fazer é o que nós estamos usando no nosso dia a dia para executar essa caridade. E aí chegamos no dia de hoje. Hoje é dia 27/11, legal? Estamos numa sexta-feira. Na semana que vem começa o último mês do ano de 2020. E um misto de emoções nos envolve, porque de um lado a gente fala, meu Deus, passou muito rápido, do outro lado a gente que passe rápido mesmo, porque esse ano foi uma loucura, né?
E está passando. E aí, assim, o mês de dezembro, normalmente seria aquele mês que nós estaríamos, vai para a sacolinha, e pega o negócio, e já se prepara para fazer uma cesta básica, para visitar alguém, porque é o mês do We Are the World, né? O mês da fraternidade. E somos todos aqui caminhando e cantando. Beleza, aí esse ano a gente está aqui todo mundo dentro das nossas casas. E isso vai nos limitar a praticar caridade? E isso vai travar as nossas possibilidades de tanto da caridade material, se nós pudermos, e da caridade moral oferecer para os outros, que essa aqui a gente não precisa de um tostão para poder fazer. Espera aí, se a gente está justamente passando por um período de transição, e os espíritos vêm e trazem para a gente que a caridade é o centro do espiritismo, nós vamos nos privar de executá-la? Ou nós vamos, cada um à sua forma, cada um na sua possibilidade, cada um na sua condição, renovar justamente nesse período a possibilidade, a nossa capacidade de realizar a caridade para aquele que precisa. Exemplos de como fazer, tá aqui, é só ler. É só ler e relembrar. Aquele irmão que a gente não ligou mais, aquela irmã que precisa de uma palavra amiga, aquele amigo que precisa só de um alô, cara, estou pensando em você. Aquele bom conselho para um filho, aquele bom conselho para uma mãe, a paciência de tratar dos mais novos, a paciência de tratar dos mais velhos, a paciência de ouvir aquele que nos agulha, que nos tira a paciência, o exercício de fazer o bem para o próximo. Está na nossa mão. Está na nossa mão. Se a gente sempre teve o mês de dezembro, pela proximidade da grande comemoração que é o aniversário de Jesus, e assim se institucionou, se foi ou se não foi, também não estamos aqui para discutir, mas se a gente tem essa grande simbologia do Natal como uma possibilidade de confraternização em torno da caridade e dos ensinamentos de Jesus, nós vamos nos privar só porque a gente está em quarentena? Novo mundo, novas condições. Novo mundo, novas possibilidades e novas oportunidades. Como é que a gente vai refletir a partir de hoje para executar um mês de dezembro tão importante do ponto de vista da caridade como sempre fizemos? Esse é o convite que os espíritos nos fazem. Eles falam que a caridade é o centro do espiritismo. E como centro do espiritismo, esse é o foco da nossa vida. Faz sentido para vocês? Certo? Então, esse é o grande... Eu agradeço mais, que eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que tinha caridade, segundo Paulo, tinha tudo a ver com esse mês tão bonito que começa na próxima semana. Acho que é isso aí. Beleza? Vamos rezar? Vamos rezar um pouquinho? Então vamos. É tão bonitinho, né? Que mesmo na casa de todo mundo, né? Vamos rezar. Aí todo mundo começa a sentar direitinho na cadeira, assim, né? A gente faz isso no centro, faz isso em casa, né? Não tem jeito, né? Vai rezar, mãozinha no joelho, né? Gosto de falar para as crianças, mãozinha no joelho e tal, para poder... Vamos lá. Nessa comunhão de pensamentos, de tanta harmonia, de tantos desejos de paz, harmonia, felicidade, fé, esperança. Nesse ano de tantas transformações, doídas, mas a gente sabia que elas iam chegar. Que a nossa fé seja revigorada, porque assim será necessário. Que a nossa paciência seja renovada, porque assim será necessário. Que a nossa capacidade de executar, de realizar a caridade em todos os nossos passos seja fortalecida, porque isso vai ser muito necessário. Que esses nossos amigos espirituais que nos cercam possam nos lembrar dessa condição e dessa possibilidade a todo momento. Que eles possam nos orientar e nos conduzir nessa fé que nos leva aos ensinamentos de Jesus. Falando em Jesus, que os seus trabalhadores possam vir a cada um dos nossos lares, dar um abraço fraterno em cada um de nós.
fazer uma limpeza energética em todas as nossas casas, retirando toda a energia mais densa que por aí tenha passado, acolhendo os irmãos de caminhada que porventura estejam juntos de nós, que possam ser recolhidos e amparados no amor de Cristo. E que assim possam energizar os nossos lares e de todos esses amigos pelos quais estamos pedindo nesse chat, com tantas mensagens nessa noite. Que cada beirada de cama, seja ela dentro de um lar ou dentro de um hospital, receba um amigo espiritual para orar, para energizar e para proteger. Que nosso grande amigo e trabalhador do mundo espiritual, Bezerra de Menezes, e toda a sua junta de trabalhadores e médicos do espaço, estejam no pé da cama de cada um desse que sofre nesse momento. Para todos aqueles que desejamos harmonia, paz, que todos aqueles que estiverem com o coração apertado pela depressão, pela angústia, pelo pânico, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo paire pelas suas mentes e que eles possam respirar fundo e sentir seus corações consolados, pois isso vai passar. A todos aqueles pelos quais nós oramos, que recebam em seus lares e onde estiverem, neste mundo ou no mundo espiritual, um abraço de um trabalhador espiritual, com energias de amor e paz, fé e fraternidade. E que assim como aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar, que nós sintamos a paz no nosso coração por termos lembrado de cada um desses irmãos, de cada uma dessas irmãs, e orado por cada um deles. Porque isso também é caridade. E assim, humildemente, vamos pedindo a essa junta de trabalhadores da nossa Casa Amor em Gotas, tão importante quanto a casa é a causa, e essa junta de trabalhadores da nossa casa, que nós possamos nos unir nesta causa do cristianismo, da caridade e do espiritismo. E a eles vamos pedindo a permissão de encerrar o evangelho desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu.